Lucas capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 35. Lucas 22, a partir do versículo 35, diz assim: E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também seu alforge. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito sobre mim se cumpra. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. Versículo 39. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha, a saber, a orelha direita. Você que pode, tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, eu prometo que serei bastante rápido, bastante diretivo, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, levando em consideração, sendo sabedor de que nós estamos em um culto denominado culto de Santa Ceia, festa da igreja, assim como também é o culto de batismo nas águas. Nós estamos diante desse memorial. Na verdade, estamos diante desse rito que fora o único rito deixado por Jesus Cristo para que a igreja desse continuidade. Rito aqui está no singular e não no plural. Por quê? Porque Jesus não institucionalizou ritos. O único rito que Jesus institucionalizou, Paulo deixou escrito, fora a Santa Ceia. Este é o único rito. O ministério terreno de Jesus fora pautado e fundamentado em no mínimo 3 pilares, chamado de a tríade do ministério de Jesus. Isso fica evidenciado e é referenciado em Mateus capítulo 4, versículo 23, onde está escrito: E Jesus foi para a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e também curando todas as espécies de enfermidades e também doenças. Sendo assim, essa tríade do ministério de Jesus, ela é composta de ensino, pregação e cura. Jesus ensinava para fazer discípulos e para forjar o caráter dos mesmos. Jesus pregava para aqueles que não lhe conhecessem, passassem a conhecer. E Jesus curava para dar autenticidade ao seu ministério. O ministério terreno de Jesus, o ministério telúrico de Jesus, ele também é dividido em no mínimo 3 etapas. A primeira etapa, quando Jesus nasce em Belém,
A segunda etapa, quando ele vai morar em Nazaré. E a terceira etapa, quando Jesus recebe a notícia que João o Batista estava preso. Então Jesus ele muda para Cafarnaum, onde Jesus instaura a sua base missionária. Este capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Lucas, está relatando os acontecimentos que margeiam a última Páscoa, ou a última ceia realizada por Jesus Cristo. Se faz necessário entendermos que Jesus ele participou de 3 ceias, ou 3 Páscoas, no desenvolver do seu ministério. E é até por isso que nós temos a informação de que o ministério terreno de Jesus teve a duração de 3 anos. Estas 3 Páscoas estão referenciadas no Evangelho de Jesus Cristo na ótica de João, a saber no capítulo 2, versículo 13, a saber no capítulo 6, versículo 4, a saber capítulo de número 11, versículo 55, que se trata do mesmo episódio narrado em Lucas capítulo 22, esse contexto que nós acabamos de fazer a leitura. Levando em consideração que havia uma celebração por ano da Páscoa, se chega à conclusão de que o ministério telúrico de Jesus teve a duração de 3 anos, haja vista que, segundo o que referenciou João, Jesus ele participou de 3 Páscoas. Este contexto que lemos irá relatar os acontecimentos das últimas 48 horas de Jesus antes de se entregar no alto do Gólgota. A cronologia dos fatos ocorre da seguinte forma ou da seguinte maneira. Na quinta-feira, Jesus ele decide ceiar com seus discípulos em um cenáculo. E eu abro um parênteses aqui para dizer que o cenáculo era um lugar elevado, mobiliado e secreto. Então nem todos poderiam participar deste ambiente ou desta reunião, a saber, da Santa Ceia. Quando finda-se esta ceia, a Bíblia diz que Judas ele sai, Judas ele se retirou da presença dos discípulos, e pela função que Judas ele desempenhava, todos pensaram que ele tinha ido comprar algo, pois esse era o seu papel, haja vista que Judas era o tesoureiro do conjunto apostólico de Jesus. Entretanto, ele já tinha uma brecha, onde o diabo já estava agindo, já estava trabalhando. Segundo o texto de João, capítulo 12, versículo 6, João vai escrever dizendo que Judas, ele tinha a bolsa e era detentor das moedas. E Judas dá um detalhe que me chama a atenção. João vai dizer que Judas, ele subtraía, ele roubava. Antes de trair Jesus, Judas já subtraía, já roubava. Judas já tomava decisão de praticar algo errado, de praticar algo ilícito. Antes de trair Jesus, ele já era um traidor oculto, um traidor camuflado, um traidor disfarçado, que só se manifestou após ele receber por aquilo que ele iria entregar, a saber, o mestre. Judas sai, e após a sua saída, a Bíblia vai dizer que Jesus ele fica com seus 11 discípulos. Um decidiu sair, um decidiu se retirar. Este é Judas. Enquanto Judas vai negociar Cristo por 30 moedas, Jesus decide cantar um hino com os seus discípulos que ali ficaram. As 30 moedas revelavam o tipo de relacionamento que Judas tinha com Cristo. O texto do Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Moisés vai escrever, a saber, a Torá. Quando um servo era escorneado por um boi, o preço que era pago por esse servo, ou por esse escravo que foi escorneado ou chifrado por esse boi, era de 30 ciclos
de prata. Então, este era o tipo de relacionamento que Judas tinha com Cristo. Judas nunca olhou para Jesus como Senhor. Judas sempre olhou Jesus como uma oportunidade de conquistar e de conseguir algo. E aqui eu entendo que muitos de nós estamos dentro da casa de Deus. Me perdoem os amados irmãos. Muitos de nós estamos dentro da casa de Deus como Judas. Estamos aqui por aquilo que Deus pode nos dar. Estamos aqui por aquilo que Deus pode nos oferecer. Estamos aqui por aquilo que Deus pode nos proporcionar. Porém, nós não andamos com Cristo para obter coisas. Nós andamos com Cristo porque Ele já é a melhor coisa que nós poderíamos ter em nossas vidas. Eu não estou servindo a este Deus para conquistar algo nesse campo terreno. Não, não, não. Eu estou servindo a este Deus, visitando, indo atrás, tendo uma vida de comunhão com Cristo, porque eu quero herdar as mansões e regiões celestiais. O meu presente não é da terra, a minha coroa não é da terra. Aquilo que eu conquistarei e ganharei, Jesus já preparou para cada um de nós. Eu não serei taxado como um Judas que ganhou o seu presente aqui na terra. Eu creio em algo maior, eu creio em algo melhor. Eu vou falar novamente, eu creio em algo maior, eu creio em algo melhor. Deus já preparou para cada um de nós. Se estamos com Cristo por aquilo que Ele pode nos dar, quando a nossa bolsa de moedas estiver vazia, faremos como Judas: trairemos, rebelaremos, abandonaremos a fé. Porque para Judas o mais importante eram as moedas. Para nós o mais importante é permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e tendo a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. As investidas de Satanás não irão parar a igreja. Nós não somos como Judas. Os levantes de Satanás não irão parar a igreja. Nós não somos como Judas. As oportunidades de Satanás não irão parar a igreja. Nós não somos como Judas. As ofertas do inimigo não irão parar a igreja do Senhor. Por que, Abel? Porque a igreja milita, a igreja avança, a igreja caminha. Enquanto tem um Judas que decidiu trair, decidiu sair, tem mais 11 que permaneceram para dizer: a igreja continua avançando, a igreja continua com o mesmo propósito. Os Judas não irão parar. Os outros 11 discípulos que decidiram: nós iremos permanecer firmes e constantes, Tem uma igreja que decidiu permanecer firme e constante. Dá um glória para Jesus. Enquanto um se rebela, enquanto um abandona, 11 decidem: nós iremos continuar, nós iremos dar continuidade. Judas está negociando Cristo com as autoridades. Neste mesmo momento, Jesus está reunido com os 11 discípulos e Jesus toma uma decisão. Qual é a decisão que Jesus toma? Jesus olha para os seus discípulos e diz: no meio desse cenário caótico, nós iremos cantar um hino, nós iremos louvar. Jesus decide cantar o que nós chamamos de Halel, que corresponde ao Salmo de número 113 ao Salmo de número 118. E eu aprendo, neste contexto aqui com Cristo, eu aprendo que as dificuldades que me esperam nunca devem tirar o louvor que está na ponta dos meus lábios. Não. As dificuldades que me esperam nunca devem tirar o louvor que está na ponta dos meus lábios.
eu não espero a porta abrir para o louvor vir à minha boca. Não. Eu não espero a cura da doença vir para o louvor vir na minha boca. Não. Eu não espero a minha empresa estar a todo vapor, os meus negócios estarem a todo vapor para o louvor vir na minha boca. Não. Eu aprendo com Jesus, seja no pouco ou seja no muito, o louvor tem que estar na sua boca. Seja no momento de dificuldade, seja no momento de revés, seja no momento que as portas estão fechadas ou até que as portas estão abertas, seja no momento em que tudo está favorável, não importa o momento em que eu esteja vivendo, se é bom ou se é ruim, se é favorável ou desfavorável, se a porta está aberta ou se a porta está fechada, o louvor não deve sair da boca da igreja. Nós não estamos aqui para louvar um louvor e amaldiçoar outras pessoas. Não. O louvor que sai da nossa boca é um louvor de gratidão, de adoração, de rendição. Que nunca falte o louvor na boca da igreja, que nunca falte a adoração na boca da igreja. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que Jesus decide reunir os seus discípulos, Judas já saiu, eles cantam um hino e Jesus parte para o lugar chamado Getsemane, Jardim do Getsemane. A palavra Getsemane, na sua etimologia mais radical, significa prensa de azeite. Então, antes de Jesus chegar no ambiente da prensa, ele decidiu louvar e cantar. Decidiu cantar o Halel. E o Halel contava todo o sofrimento, mas também contava todo o triunfo do Messias. O que Jesus estava dizendo é que vocês, discípulos, vocês que aqui estão, os 11 que estão reunidos comigo, vocês não sabem o que me aguarda, mas eu já estou cantando, porque eu já sei o final da história. Olhe para a Bíblia. Quando Deus deu o sonho para José, Deus não mostrou o começo, Deus não mostrou o meio. Deus disse: José, eu vou mostrar só o final para você entender que não importa o que você passe, o final da história será bem melhor, será bem maior. Essa palavra é para você que está nessa noite, quem sabe desanimado, quem sabe está desorientado, quem sabe está aflito, quem sabe está angustiado. Deus te trouxe neste ambiente sagrado para te dizer nessa noite, no meio deste revés que você está enfrentando, cante, louve, adore. Por que, Abel? Porque o final será bem melhor, será bem maior do que todas as aflições que nós enfrentamos nesse mundo terreno. Ante a dificuldade que assolou a vida de Jesus, Jesus não me ensinou a murmurar, Jesus não me ensinou a praguejar, Jesus não me ensinou a reclamar, não, nada disso. Jesus disse: enche o teu pulmão, pega o teu inário, reúne com aqueles que você tem intimidade e faz o que, Jesus? Cante um hino de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando para uma igreja que, quem sabe, está passando por reveses, quem sabe está passando por dificuldades, mas a partir de hoje, a murmuração não vai mais fazer parte dos seus lábios, praguejar não vai mais fazer parte dos seus lábios. A partir de hoje, ante as dificuldades que vierem assolar a minha vida, que vierem assolar a tua vida, você vai voltar os seus olhos para o céu e dizer: eu estou com um hino na minha boca, eu estou com um louvor nos meus lábios. A adoração a Deus fará você romper, fará você avançar, fará você caminhar. Tem alguém que recebe essa palavra em nome de Jesus? A adoração te fará caminhar. Enquanto você decidir cantar, Jesus vai decidir te renovar, vai decidir te visitar, vai te curar. Há milagres quando nós decidimos que a adoração fará parte das nossas vidas. Isso é tão real que Paulo, ditando a sua carta aos Romanos,
Tércio escrevendo, capítulo 8, versículo 24: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, não são, com a glória que em nós há de ser revelada, porque os Judas que surgirem não irão parar a obra que Deus colocou na sua vida. Eu vou repetir: os Judas que surgirem ao longo da caminhada não irão parar a obra que Deus colocou na tua vida. O teu ministério vai prosperar, os teus sonhos irão prosperar, os teus projetos irão prosperar, a tua família irá prosperar. Deus enche os meus lábios nesse momento para te dizer: os Judas não irão parar a nossa caminhada. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar em nome de Jesus. Os Judas não irão parar, não irão parar. O versículo 43 do contexto que nós lemos, do capítulo 22, versículo 43, vai dizer: e apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. Jesus vai para um ambiente de intimidade, chama 3 discípulos, aqueles que ele tinha um grau de intimidade maior, para orar à parte. Mas aqueles discípulos não suportam, não tem a mesma estrutura de Jesus. Jesus naquele momento vai se sentir aflito a ponto de suar gotas de sangue, um estresse profundo. Em uma outra Santa Ceia eu falei a respeito disso. E naquele momento a Bíblia vai dizer que naquele momento apareceu um anjo do céu e fortaleceu Jesus. No momento de maior dificuldade do ministério de Jesus, sua família não pôde ajudar, seus amigos não puderam ajudar, seus discípulos não puderam ajudar. E isso muitas vezes acontece conosco, porque nós que aqui estamos, nós não somos super crentes como algumas pessoas aí fora pensam. Não. Você também tem os seus conflitos, assim como eu tenho. Você também às vezes sente vontade de abandonar certos projetos. Você às vezes sente vontade de desacelerar em algumas coisas. Mas nessa noite, o céu decidiu, assim como fez com Jesus, te enviar um anjo para te dizer: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Lucas, que tinha uma formação acadêmica dentro dessa área, ele vai escrever que Jesus, ele suou gotas de sangue. Versículo 43, ele vai dizer: e apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecer. Essa palavra fortalecer no grego koiné é endunamo. Endunamo significa abraçar, endunamo significa ajudar, endunamo significa auxiliar. Deus, através dos seus anjos, estava dizendo para Jesus: Jesus, você tem um ser hipostático, você é 100% homem, você é 100% Deus, você pode todas as coisas, mas nesse momento você está passando por um momento de dificuldade, nesse momento você está passando por um momento de solidão. Neste momento, a decisão que eu tomo para te auxiliar é enviar um anjo para te dizer: não pare. E tem mais uma coisa: se sinta nesse momento abraçado por Deus, se sinta nesse momento ajudado por Deus, se sinta nesse momento auxiliado por Deus. Jesus olhou para o seu lado, não viu Pedro, não viu João, não viu Tiago, não viu os outros discípulos. Naquele momento ele ora ao Senhor e diz: Senhor,
passa de mim este cálice, eu não vou suportar, passa de mim essa dificuldade, passa de mim esta aflição. Naquele momento onde ele estava com o projeto redentivo em xeque, a Bíblia diz que Deus decide intervir, Deus manda um anjo. E qual é a decisão do anjo? Eu vou te fortalecer, endunamo. Jesus, você será abraçado nesse momento. Eu estou falando para pessoas que estão nessa casa, neste recinto sagrado, quem sabe com o pensamento de abandonar tudo, de deixar tudo para trás, mas Deus te conduziu a este ambiente sagrado, diante dessa mesa, para te dizer: os anjos de Deus estão te visitando hoje, estão te abraçando hoje, estão te auxiliando hoje, estão te dando um abraço hoje. Se sinta abraçado espiritualmente, se sinta cheio espiritualmente. Deus irá te renovar hoje, Deus irá te encher hoje, em nome de Jesus. Deus irá te visitar hoje. Deus irá te visitar hoje. Deus irá te visitar hoje. Deus irá nos visitar hoje. Deus irá nos visitar hoje. Deus irá nos visitar hoje. Aleluia. Preciso correr aqui. O versículo 47 que nós lemos, o versículo 47, vai dizer que, estando ele ainda a falar, Jesus no caso, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, Lucas vai dar o detalhe, aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela. E adiante de quem? E adiante da multidão que foi ter com Jesus para prender Jesus. Judas ia adiante. A pergunta que ficou batendo no meu coração é: o porquê Judas ia adiante, puxando a comitiva? Se você puder, abra comigo João capítulo 18. João capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia traz respostas para todas as nossas indagações. Eu vejo tanta gente pregando 1 hora, 1h30, fecha a Bíblia e não abre mais. Eu fico, como diz um amigo, com cacofonia nos ouvidos. Por quê? Porque não fecha a Bíblia. Fale da Bíblia, pregue da Bíblia, fale aquilo que está na Bíblia. Não conte história da carochinha para a igreja se alimentar. Conte a Bíblia, porque a Bíblia tem embasamento para todas as coisas. Quando quiser se embasar em algo, se embase na Bíblia. Quando quiser afirmar algo, afirme pela Bíblia. Quando quiser defender algo, defenda pela Bíblia e não pelas suas ideologias e pensamentos. A Bíblia tem resposta para tudo. Fecho parênteses que abri. O porquê que Judas ia adiante? João capítulo 18, versículo 1 diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, que é o Getsêmani, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Versículo 2. E também Judas, que o traía, conhecia muito bem aquele lugar, porque muitas vezes se reunira ali Jesus com os seus discípulos. Por que Judas ia adiante? Judas ia adiante da multidão que fora prender Jesus, porque Judas conhecia o caminho, Judas conhecia o jardim. Judas só errou o grupo ao qual ele decidiu fazer parte. Muitos conhecem o caminho, eu vou falar, muitos
conhecem o jardim assim como Judas, porém são indiferentes ao ambiente da intimidade. Para Judas, o Getsemane era só mais um lugar. Para Judas, o Getsemane era só mais uma geografia, um lugar de encontro, um lugar de reunião. Judas não vendeu Jesus somente por causa das moedas. O que Judas queria, ele nunca teria no ambiente onde Jesus estava. O que é, Abel, o que Judas queria e que ele nunca teria no ambiente onde Jesus estava? Judas queria liderança. Olha o que a Bíblia vai dizer: e ia adiante deles Judas. Vinha uma multidão para prender Jesus, e quem ia na frente? Eu sou o líder desse grupo, eu sou o líder dessa tropa, eu sou o líder desse grupo que vai prender Jesus. Era Judas. Judas não entendeu que no grupo onde Jesus está, ninguém vai adiante, é Jesus quem vai à frente, e nós vamos atrás. Em todo o colégio apostólico de Jesus, Jesus sempre encheu o seu pulmão para dizer: aquele que quiser vir após mim, eu vou na frente, eu vou na frente, eu vou na frente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Judas disse: eu cansei de estar atrás dele, eu cansei de ser liderado, eu cansei de ser submisso. Judas toma a decisão: eu vou me rebelar, porque agora eu vou ter o meu próprio projeto, eu vou ter o meu próprio grupo. Aí é onde ele chega para as autoridades e diz: podem me seguir, que eu vou levar vocês para o jardim. Eu conheço o caminho, eu conheço o ambiente. Só que Judas esqueceu que quem está no jardim é maior do que Judas. Quem está no jardim é maior do que a traição. Quem está no jardim é maior do que o pecado. Quem está no jardim se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele está no jardim, ele está no jardim. Ele se chama Jesus. Jesus, ele nunca se preocupou com o grau de conhecimento que temos a respeito do caminho. Não. Jesus nunca se preocupou se nós temos 30 anos de fé, 50 anos de fé. Não, eu conheço esse caminho. Eu sei como chegar até Deus. Eu sei como as minhas orações serão respondidas, porque eu sei o caminho, a ligação. Não, Jesus nunca se preocupou com isso. O que Jesus sempre se preocupou é qual era e qual é a nossa motivação. Eu estou andando no caminho, eu estou me dirigindo ao jardim, mas qual é a minha motivação para estar no caminho, para estar me conduzindo ao jardim? A pergunta que eu te falo nessa noite é a seguinte: se você conhece o jardim, por que você decidiu não entrar com Jesus? É Deus falando para nós nessa noite: por favor, muda o grupo. O seu negócio não é com os soldados romanos, o seu negócio não é com Iosef Bar Caifás, o seu negócio é com Cristo. O meu negócio é com Cristo, e ainda que custe tudo, escolha estar onde Cristo está. Eu vou repetir: e ainda que custe tudo que você tem, escolha estar onde Cristo está. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é tão verdade que Paulo, ditando a sua carta aos Romanos, Tércio escrevendo capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão distantes de Cristo Jesus. Não. Para aqueles que estão afastados de Cristo Jesus. Não. Paulo é muito enfático em ditar, Tércio em escrever: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há distância entre eu e o Mestre. Não há nada que me separe de Cristo. Eu estou totalmente ligado a
Cristo. Portanto, agora eu posso afirmar: não há nenhuma condenação para mim, que estou totalmente ligado com Cristo. Ele continua, versículo 17: e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, também sejamos glorificados juntos. Versículo 18: porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente, o Cronos, o tempo que nós estamos, não são dignos de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aí ele sai do Cronos, ele vai para o Kairos e vai dizer: há uma glória que está preparada para ser revelada em cada um de nós. Se você permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor, a glória virá ao teu encontro. A glória virá ao teu encontro. Aleluia. Eu preciso concluir. Até o microfone quer que eu pare. Eu preciso concluir aqui. Eu preciso concluir. A Bíblia vai dizer que quando Judas chega com a comitiva, com os soldados romanos, com Yosef Bar Caifás, que representava a linhagem sacerdotal naquele momento, a Bíblia diz que os discípulos, por Jesus ter aconselhado eles instantes ali atrás a vender os seus alforjes, a venderem as suas roupas e comprarem as suas espadas, os discípulos perguntam: Senhor, é agora que nós vamos usar as nossas espadas? Porque Jesus fez uma pergunta para eles ali atrás: vocês têm espada? 2 respondem: nós temos 2. Jesus disse: já basta. Porque o objetivo de Jesus aqui não era montar um exército, uma quadrilha para atacar pessoas. Não. Ele não era um conquistador romano, não. Nós precisamos entender aqui que a ideia de Jesus no que tange a espada está representada no significado etimológico da palavra espada. Eu vou repetir. A ideia que Jesus aqui está falando no que tange a espada é o que traz o significado na etimologia da palavra espada. Por quê? Porque nós estamos falando de um evangelho que foi escrito aos gregos. O evangelho de Lucas, assim como os outros 25 livros, porque 26 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, apenas o evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Então, a etimologia das palavras que estão imbuídas neste evangelho, nós temos que buscar no grego, a saber, no grego koiné. Quando nós estamos buscando a etimologia dessa palavra espada, no grego koiné, nós vamos ver que existem 2 variantes para a palavra espada, que é macaira e rofia. Macaira e rofia. Qual é a diferença de rofia e de macaira? Rofia é a palavra grega para a espada de ataque. Media cerca de 90 centímetros. Rofia era a espada que era usada no exército romano, que fora institucionalizado esse modelo de espada por Alexandre o Grande. Este era o modelo de espada, ou um dos modelos de espada. Essa era a espada de ataque, rofia. Mas existia ainda uma segunda variante para a palavra espada, que era macaira. Macaira é uma espada de defesa. Ela media cerca de 30 centímetros, uma espada para se usar na bainha, no cinto aqui, mas era uma espada muito pequena. Quando Jesus está falando, tem alguma espada, ou vocês têm alguma espada, a palavra que está sendo empregada aqui não é rofia. Jesus não está falando: vocês têm alguma espada de ataque aí? Eu preciso de uma espada de 90 centímetros. Alguns dos discípulos têm. Eles respondem: não, nós não temos. Não. A palavra que está sendo empregada aqui é macaira. Jesus estava dizendo: vocês têm alguma espada de defesa? Uma espada pequena, mas vocês têm alguma aí? Eles dizem: nós temos 2. Porque macaira fala de defesa. E Jesus está ali ensinando algo para
os discípulos: eu não vos chamei para atacar, porque o evangelho já fora instaurado, institucionalizado. Eu chamei vocês para defender o evangelho. Um exemplo muito claro, a Bíblia vai dizer a respeito de um valente de Davi, chamado Samá. A Bíblia diz que os filisteus se levantam contra um pedaço de terra que Samá tinha, e ele tinha ali plantado algumas lentilhas. A Bíblia diz que Samá se coloca no meio com a sua espada para defender, não atacar, defender aquilo que ele tinha, o campo de lentilha que ele tinha. Samá não está atacando, Samá está defendendo. Muitos estão se embasando no texto de Mateus capítulo 12, versículo 11, onde diz que o reino de Deus é tomado à força. Porém, a construção verbal melhor empregada aqui neste texto é tomado por esforço, não tomado à força. Muda completamente o sentido da frase, porque o evangelho não é fundamentado em ataque, o evangelho é fundamentado em defesa. A ideia do evangelho é defender o que Cristo já conquistou por nós. É por isso que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 17, falando a respeito da armadura do cristão, ele vai dizer: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra. Eu vou falar até você da glória. A nossa defesa é Macaira, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não é ideologia, não é história da carochinha, não é aquilo que eu ouvi falar, não é aquilo que eu presenciei lá atrás, não, é a palavra de Deus que muda os corações que estão precisando. Isso é tão verdade que o profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, ele vai dizer: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo no meu coração, é como fogo em meus ossos. Ele continua: eu estou cansado de tentar conter essa palavra. E a King James dá um detalhe: é impossível. Olha o que Jeremias está dizendo: se eu estou cansado de tentar conter essa palavra, porque eu prego, ninguém aceita Jesus, eu oro, ninguém é batizado no Espírito Santo, eu oro, ninguém é curado, eu prego e não há movimento. Mas quando eu digo, eu não vou mais falar, essa palavra me ardem nos meus ossos. A etimologia dessa palavra osso é tutano, é tutano. Jeremias estava dizendo: eu me sinto refrigerado dos pés à ponta da minha cabeça, não tem como não falar, é impossível. Eu vou continuar falando, eu vou continuar defendendo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar. Se coloque de pé, por gentileza. 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 A partir de hoje, você vai sair deste ambiente sagrado sabendo que nas suas mãos há uma espada de defesa. Qual é, Abel? A palavra de Deus, Macaira, Macaira. É pequena, mas defende como ninguém. É pequena, mas te livra das assolações, dos levantes do inimigo como ninguém. A partir de hoje, você não vai mais precisar atacar, porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Quem vai com espada, com rofia para atacar é religioso. Lembra de João capítulo 7? A Bíblia diz que se reúnem as autoridades,
autoridades, se reúnem os sacerdotes, foram com correntes, foram com espadas, foram com varas para prender Jesus. Quando chegou lá, aquele que não é religioso, mas é cristão, estava falando, e quando Jesus fala, todos sentem que ele estava falando. Aqueles soldados que levaram correntes, levaram espada de ataque para prender Jesus, voltaram para as suas autoridades. As autoridades perguntaram, trouxeram Jesus, trouxeram o impostor, trouxeram aquele que está fazendo motim. Eles falaram, não teve como. Ele se levantou, não, ele fugiu, não. Nós chegamos lá, ele estava falando, ele estava com uma espada de defesa, Macaira, ele estava falando uma palavra, e aquilo entrou dentro dos nossos corações. E o que vocês têm a dizer? Nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Quando ele fala, a terra treme, o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Quando ele fala, a morte bate em retirada. Quando ele fala, a doença sai. Quando ele fala, as pessoas são renovadas. Quando ele fala, as pessoas são cheias. Quando ele fala, as pessoas são avivadas. Ele está falando nessa noite a palavra para você nessa noite. A palavra para você nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Darabas, dorebas, suriandadagabas, andorebas, suriandadagabas, orebas, dadagabas, dominará, Sévia. Ele está falando nessa noite. Ele está falando nessa noite. Ele está falando nessa noite. Nunca mais você vai para as redes sociais para atacar. Você vai para defender. Nunca mais você vai para as redes sociais para tentar afrontar alguém. Você vai com a macaira. Você vai com a palavra. Obreiros, nós não teremos espada de ataque. Nós teremos a espada de defesa, que é a palavra de Deus. Viva com a palavra, durma com a palavra, seja cheio pela palavra, seja renovado nessa noite pela palavra. A palavra te visita agora. Eu sinto a autoridade do Espírito para te dizer, a palavra te enche agora. Aleluia, 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 glória, daraba, suriandadagabas, aleluia, 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 glória a Deus. Quem sabe precisa orar por você, mas quem sabe há entre nós alguém que até o dia de hoje conhece o caminho, sabe onde é o lugar de intimidade. Quem sabe você já veio ao lugar de intimidade, à igreja muitas vezes, mas nunca decidiu fazer parte do colégio apostólico de Jesus. Quem sabe você nunca decidiu fazer parte deste conjunto, deste corpo, que é o corpo chamado Igreja de Cristo. Quem sabe entre nós alguém que deseja nessa noite aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero aqui externar o convite a você. Se há alguém entre nós que deseja neste momento aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra estar aqui sendo liberada sobre a sua vida. Você que quer, você que deseja, venha que nós estaremos orando. Ou você que nessa noite está aqui e necessita de uma oração, nós estamos aqui com santos homens de Deus, toda essa pleiade de obreiros está aqui para abençoar a tua vida, estender a mão sobre você e abençoar você.
abençoar a sua vida, abençoar a sua vida espiritual, abençoar o seu ministério, abençoar a sua família. Nós estamos aqui como ministros na casa do Senhor. Quem sabe durante todo este mês de março o inimigo te acusou de alguma coisa. Quem sabe durante todo este mês de março você foi visitado pelo espírito do maligno. Quem sabe te acusando, te afrontando, quem sabe te lançando em terra alguma situação que ocorreu com você. Mas nessa noite você decidiu vir ao Getsemane, ao lugar da prensa. Nesse lugar aqui Jesus irá lhe visitar. O Espírito irá visitar a sua vida. Você sairá deste ambiente leve. Você sairá deste ambiente com a certeza de que por mais que você tenha falhado, errado, pecado, você está ciente de que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Você estar aqui, pediu perdão ao Senhor, e nós estamos aqui para orar por você. Se há alguém aqui entre nós que deseja receber uma oração por esses santos homens de Deus, venha que nós estaremos orando por você. Venha que nós estaremos abençoando a sua vida. Eu faço aqui as indagações que o profeta fez à pobre mulher. Vai bem contigo, vai bem com teu filho, vai bem com a tua casa, vai bem, vai bem. Se você pode responder que vai bem, então está tudo ótimo. Se você pode ter a afirmativa de dizer está tudo maravilhoso, amém, glórias a Deus por isso. Mas se não está bem, nós estaremos orando por você, estaremos te abençoando neste momento. Se há alguém, venha que nós estaremos orando por você. Estaremos orando por você. Estaremos orando por você. Estaremos orando por você. Aleluia. Aleluia. Mas não terminou. Aleluia. Aleluia. Se enganou. Aleluia. Quem pensou. Aleluia. Pastor Simão Bilek Júnior, como anjo dessa igreja, liberou uma palavra. Deus irá curar nessa noite. A palavra foi liberada do altar. Deus irá curar nessa noite. Se você precisa de uma cura, nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para orar por você. Nós não temos pressa nenhuma. Nós estamos na casa de Deus, no recinto sagrado. Pressa tem o diabo para te tirar daqui de dentro. Nós não temos pressa. Nós não temos pressa. Pressa tem o inimigo para ceifar a tua vida. Nós não temos pressa. Nós estamos aqui como servos de Deus, como ministros na casa de Deus, para liberar uma palavra sobre você. Aleluia. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. 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 Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar essas pessoas que aqui estão. Vamos abençoar todos esses que aqui estão. Senhor Deus, poderoso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por este momento ao qual estamos reunidos na Tua casa, Senhor. Estamos reunidos ante a Tua mesa, Pai. A mesa fala de intimidade, a mesa fala de comunhão, a mesa fala de acessibilidade ao Senhor, Pai. Deus, nós estamos aqui graças ao Senhor, que entregou o Seu único Filho, Pai, em favor das nossas vidas. E nos concedeu, nos viabilizou acesso, nos permitiu acessar a este ambiente que até então era inacessível, Pai. Nós estamos aqui neste momento unicamente para Te agradecer, ó Pai. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu acessibilidade ao trono da graça. Nós éramos tidos como malditos, a maldição repousava sobre os nossos ombros. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que o Senhor se fez maldito em favor das nossas vidas. A
cruz, ó Pai, era destinada a todos aqueles que eram malditos, mas o Senhor se fez maldição por nós, e hoje nós estamos aqui para te agradecer, ó Pai. Sobre nós repousa a bênção de Abraão, sobre estes repousa a bênção de Abraão, sobre essa igreja repousa a bênção de Abraão. Nós iremos avançar, nós iremos conquistar, nós iremos chegar. Sobre nós há uma palavra liberada ao nosso pai Abraão. Nós iremos conquistar, nós iremos chegar, ó Deus. Abençoa, Pai, a todos esses que aqui estão, Senhor. Ajuda, fortalece, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Existe vida aí. Ainda existe vida aí, ainda tem vida aí.